É uma doença metabólica em que acontece um enfraquecimento dos ossos. Estima-se que aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm osteoporose. Bastante, hein? Uma a cada 3 mulheres com mais de 50 anos vai sofrer uma fratura osteoporótica em algum momento. Segundo dados da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, do Ministério da Saúde e da Fundação Internacional de Osteoporose. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa a médica geriatra, a doutora Alana Menezes, e a fisioterapeuta Aline Cadorini, que vai ensinar alguns exercícios para a gente melhorar os nossos ossos e fortalecer, não é? Sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Viane, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas, quando a gente fala de osteoporose, acho que todo mundo já fica com muito medo, né? Fala aí, mas e aí, se eu tiver, será que eu vou conseguir caminhar? Será que a minha vida vai mudar muito? O que é a osteoporose, doutora? Então vamos lá, né? Você já começou falando que é uma doença extremamente prevalente, principalmente aí entre as mulheres depois dos 50 anos, e os homens também não estão de fora, né? Também começam a partir dos 70 anos a aumentar o risco. Só que ela é uma doença silenciosa, ela não dá muitos sintomas. Então quando ela chega, o risco é que ela pode ter uma fratura. O osso é tão fraco que ele pode quebrar numa queda simples, de baixo impacto. A pessoa está caminhando, escorrega e fratura. Só que, infelizmente, isso é extremamente comum. Eu posso dar um exemplo? Pensando no osso nosso, que ele deve ser muito compacto, né? Pensando naquela pedra pome, sabe aquela pedra de esfoliar o pé que a gente tem em casa, às vezes que usa, né? A mãe usa bastante. Pensando naquela pedrinha, ela tem alguns buraquinhos. Um pouquinho só daquele buraquinho, a Biane, é a osteopenia, que nem a evolução ainda que é a osteoporose. A osteoporose, então, é esse osso que cheio de buraquinho, fica um monte de buraco mesmo. E isso que causa a fragilidade, né? O perigo de quedas e fraturas, né? Por isso o cuidado enorme aí para saber que tem osteoporose, né? Os exames para fazer para saber que a pessoa é diagnosticada. Como a doutora Alana falou, ela é silenciosa, então muitas vezes você não tem o sintoma ainda. Então aí vem a queda e fala, opa, eu tô com osteoporose. Tô com osteoporose. E é perigoso isso. Por que nas mulheres é tão mais cedo do que os homens? Infelizmente nós, mulheres, trabalhamos assim sob hormônios, né? E a menopausa cai os hormônios e aí o nosso osso vai ficando um pouco mais fraco. O nosso pico de massa óssea é aos 27 anos. Então depois a gente já começa diminuindo de acordo com os hábitos de vida. Isso vai sendo um pouquinho mais acelerado ou não, né? Então o que acontece é que a menopausa vem muito cedo pra gente. Aí por volta dos 50, 60 anos já aumenta o risco de osteoporose. Os homens também passam por isso, pela andropausa, mas um pouquinho mais pra frente, lá pros 70 anos. Bem mais pouquinho, né? Infelizmente, a gente precisa se cuidar mais ainda, né? ainda, doutora. E quando se fala em osteoporose, a gente pensa muito no cálcio, muito na alimentação, né? Isso tem muito a ver? Totalmente, né? A gente precisa cuidar bem dos nossos ossos. Um estilo de vida saudável, a gente sempre fala assim, parece que é balela falar sobre isso, né? Quase todas as doenças aumentam esse risco. Mas a gente faz exercícios físicos, por isso que a Aline também hoje vai dar exemplos É imprescindível, né, disso. Alana? Quanto mais cedo começar, maior espaço você vai ter, né? Pra ter Não, osteoporose. fumar. Né? Infelizmente o cigarro ele destrói o nosso osso. Alimentação rica em cálcio, que aí vem do leite, vem do queijo, das folhas verdes escuras. A importância da vitamina D também, né? Porque a vitamina D que faz essa absorção do cálcio e faz os nossos ossos ficarem fortes. E cada vez menos a gente toma aquele tempinho do sol, né? E cada vez menos a gente observa como é que tá a vitamina D. Infelizmente. Então isso tudo tem a ver. E quando a gente fala de sintomas, né, que vocês estavam falando agora, existem os sintomas, como que eles acontecem? Porque é muito rápido, então a maioria deve ser um pouco assintomático, né? Mas existe uma época ou uma fase que existe esses sintomas? Osteoporose não dói, a gente pode começar falando sobre isso, né? O que dói é a artrose, que é uma outra doença. A osteoporose ou a osteopenia, que ainda é mais prevalente que a osteoporose, ela não dá sintomas nenhum. Tá? Geralmente ela é assintomática, como eu falei. O que a gente precisa fazer é
ter um estilo de vida mais saudável, para esses ossos ficarem mais fortes e a gente evitar essa doença com exercícios físicos, com cálcio. O que pode acontecer depois é a fratura. Aí sim, se a gente tiver uma fratura na coluna, aí vai dar dor. Porque pensar agora, se a gente já tá com o início, né, de osteopenia, a gente não tá sentindo nada. Isso tem que ter um cuidado muito grande, né, de fazer os exames de rotina, né, principalmente entrou na menopausa, densitometria óssea, tem que fazer esse exame para prevenção, né? Mas como a Alana disse, a prevenção começa, ó, bem mais cedo, Biane, principalmente bem quem mais fuma, cedo. né, precisa fazer mais cedo. Quem já teve alguma fratura, histórico familiar, né, se pai ou mãe teve alguma fratura de fêmur, precisa fazer mais rapidinho ainda essa densitometria. Interessante. E é só pela densitometria que sabe o diagnóstico ou não, doutora? Uma avaliação médica, a gente já consegue saber o risco e a qualidade daquele osso, eu já consigo estimar. Tá? Porque eu vejo pelo estilo de vida, pelo histórico familiar, algumas medicações que também pioram a qualidade desse osso. Enfraquecem. Então, pela avaliação médica, pela consulta, a gente já consegue estimar. E depois, sim, a densitometria, eu consigo ver a densidade do osso. Eu não consigo ver tanto a qualidade, eu consigo, junto com a consulta médica e a densitometria, eu consigo estimar, sim, como é que está a qualidade desse osso. Se eu posso só observar e estimular o estilo de vida mais saudável, ou se a gente precisa iniciar tratamento. Porque o bom, assim, apesar dela ser assintomática, com o tratamento eu consigo melhorar. Eu reverto o paciente, ele sai de osteoporose para osteopenia, isso é muito bom. Ai, que interessante. Antes da gente falar dos tratamentos, Léo, tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Vocês falaram de alimentação, dos queijos, leites, né? Se tem alguma diferença do tipo de queijo, por exemplo, um queijo mais curado, um queijo amarelo, ou preferencial consumir queijos brancos, mais crus, como ricota, enfim, queijo Minas, se tem alguma diferença nesse caso. O queijo, ele é a nossa maior fonte mesmo de cálcio, né? Cada 1 ml de leite, ele tem 1 miligrama de cálcio. A gente precisa consumir pelo menos aí 1.000 miligramas de cálcio todos os dias. Então, seria bastante, se a gente for pensar só em leite, seria quase 1 litro de leite, né? Em relação aos queijos, eles também são boas fontes. A gente, claro, se a gente vai falar sobre um envelhecimento saudável e ativo, a gente pede para que consuma menos sal. E aqueles, assim, queijinho que a gente adora, eles acabam sendo um pouquinho mais salgados. E aumenta o risco de pressão alta, de outras doenças. Então, o queijo fresco, nesse sentido, ele é uma boa fonte. Outra fonte também é a sardinha. E um elemento muito bom são as sementes, né? As oleaginosas, as castanhas, nozes. Aproveitando, então, para falar, a gente até tem um vídeo sobre o cálcio no nosso canal, que é o Sou Mais 60, né? Então, lá tem um vídeo explicando todas as fontes, a Alana está explicando o que pode ser consumido, né? Desde verduras, legumes, né, Alana? Então, tá bem joia lá também. Bem completinho. Quando a gente não consegue consumir, dá para suplementar. Boa. E qual que é o tratamento? Como que a gente faz esse tratamento? Alimentação, né? O primeiro, Puxando né, Alana? a sua orelha de novo, você que tá vendo, não é? Alimentação, que alimentação. Entra aí, né, o meu rol de exercício físico, que é fundamental, né? A gente fala que o tratamento é um conjunto de fatores, né? Os hábitos de vida, como a Alana disse, né? Você tem um estilo de vida saudável, mas o exercício físico, não adianta, gente, ele tem que estar aí presente na vida. Não, porque as pessoas têm um medo, né? Eu estou, então eu não vou me exercitar para não quebrar, para não fraturar, não é? Porque é um mito isso, na verdade, que eu tenho osteoporose, eu não posso pegar peso. E de maneira nenhuma. Se você tem osteoporose, os exercícios que são os exercícios resistidos, que a gente coloca a carga, são os mais indicados. Porque a musculatura, ela tem que estar forte. Se a musculatura está fraca, o osso vai estar fraco. Então, é um conjunto de fatores, mas igual eu com a Alana, a gente fala muito sobre isso, né? Para você levantar as atividades de vida diária sua, né? Você tem que estar com a musculatura forte. É o músculo que faz a força para levantar e não o osso. E não o osso, exatamente. Você tem um exercício para ensinar, não tem? Tenho, muito fácil, muito fácil. Mesmo vocês aí de casa podem fazer sentados aí no sofá. Fala, a gente não veio com roupa apropriada, geralmente a gente tá de tênis, mas viemos bonitinhas, né, pro programa. Mas você que tá em casa, você sentado aí no seu sofá mesmo, o que você vai fazer? Se você tiver de sapatinho, pode ficar descalço, ou a preferência é a roupa confortável, aquela de ginástica, Biane, coloque o seu tênis para você estar fazendo esse exercício.
Então, rotina diária. Nós vamos levantar e sentar do sofá. Legal. Todos os dias vocês podem fazer? Todos os dias. Quantas vezes? Mais ou menos, no mínimo umas 3 vezes de 10. Mas isso vai de acordo com cada um de vocês. Ah, eu posso fazer mais ou eu posso fazer menos? Aí vai de cada pessoa, tá bom? Então, ó, afasta os joelhos um pouquinho na largura do seu quadril. Isso daqui, na largura do quadril. Mãos para frente, ó, e só vamos levantar. O cuidado só, Biane, vocês podiam fazer também, né, bonitas? Ou não. Então afasta um pouquinho e só vamos levantar. Tudo bem que a gente tá de saltinho. Mãos pra frente para o equilíbrio, né? E levanta. O cuidado que eu quero só aí de casa também, gente, é não esticar os joelhos. Não esticar. Isso. E não pegar impulso de uma vez, né? Exatamente, tá? E nem dobrar pra frente. Então você tem que ficar bem retinho. Não só sentar, né? Só o bumbum pra trás. Só bumbum pra trás, exatamente. Quantas vezes? 3 vezes de 10 vocês podem estar fazendo em casa, ó. Não tem desculpa, né? Ai, eu não consigo, não tem... Ah, gente, ó, já fica aí em casa, já faça agora. Fácil. Então a gente vai fazer agora, vai sentar. E você de casa, fique atento, né? É simples, mas a gente faz errado na hora de agachar, na hora de varrer a casa, na hora de pegar as coisas no chão, na hora de levantar da cama, não é? E é isso. Então E a gente vai pegando, né, o jeitinho certo. E são 2 exercícios que a gente fala bastante, que são esses resistidos, né, de você colocar carga. Então a musculação, né, pegar peso mesmo e os exercícios que visam o equilíbrio, né, para evitar já as fraturas, né, quanto mais quedas, equilibrado. né? Oi? Evitar as quedas, As quedas, exatamente. Por exemplo, yoga, tai chi, pilates. todos pilates, todos que visam trabalhar o equilíbrio também são sensacionais. Mas o primordial, Biane, exercício resistido, coloca carga mesmo para deixar a musculatura forte. E os agachamentos, não tem como ficar livre. Ficar livre disso, minha gente, se exercite, se alimente bem, cuide de você, porque você é a sua maior riqueza, né? Só dá pra gente cuidar de alguém se a gente tá cuidando da gente. É isso aí. Meninas, espero a volta de vocês, porque é sempre um assunto muito legal pra gente falar aqui com as pessoas, viu? Aproveite você de casa, ficou com alguma dúvida? Ó, entra lá no Instagram, que é @soumais60 _oficial, que tem o videozinho também, para vocês verem várias dicas. E o telefone é o 11 93 305 8210. E aí tem também o site, que é ossobom, gostei disso, .com. Isso. Que todo mundo tem um osso forte e bom. É isso aí. Excelência, Biane. Sem Meninas, quedas e sem fraturas. Por favor, é o que queremos, né? Muito obrigada, A gente meninas. que Foi um agradece. prazer, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Até a próxima. É com você, Léo. Ó, já tô aqui, Abi, ó. Ó. Exercitando. No Vamos agachamento, ele. Vamos caprichar, né? Não, vamos exercitar.